Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para a nossa primeira edição do Plantão Glorioso. Começando de uma maneira mais serena. Hoje tivemos aí a notícia, a triste notícia do falecimento do nosso grande ídolo Manga, goleiro lendário do futebol brasileiro, do Botafogo. Conseguiu ser ídolo em diversos clubes por onde passou também. Claro que a gente vai prestar nossa homenagem hoje ao grandiosíssimo Manga. E além disso, claro, falar sobre pré-jogo na Libertadores, Botafogo e Carabobo hoje às 19 horas. A gente vai trazer aqui provável escalação, como deve vir esse Botafogo, que tem novidade no ataque, né? Mastriani deve ser o titular hoje no lugar do Igor Jesus. Trazer atualizações também sobre a situação do Bastos. Além disso, um parecer do nosso camarada Eduardo Garrido Pezinho, trazendo seu parecer técnico aqui a respeito da situação do zagueiro do Botafogo, Bastos, beleza? Tudo isso eu conto pra vocês depois da vinheta. Vamos lá, meus amigos, hoje tem jogo do Botafogo e claro, antes eu já peço seu like, sua inscrição, confirma sua inscrição aqui no canal Gigante Glorioso, que junto a gente tá naquela rota ali dos 130 mil inscritos do GG, a gente quer chegar a 150 mil logo aqui para trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês sobre o Botafogo, tá certo? Agradecer a galera que ontem colou na live que nós fizemos à noite, né, uma live que a gente não costuma fazer, muita gente pedindo, né, pô, façam mais lives aí nesse período, façam mais lives à noite aqui. A gente está tentando organizar os horários aqui para a gente fazer mais lives ainda nesse período para vocês, beleza? Agradecer realmente o feedback de vocês de ontem. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre a partida de hoje, fazer um pré-jogo, trazer a provável escalação do Renato Paiva com algumas mudanças, né? Renato Paiva, durante a semana, aí testou um Botafogo um pouquinho diferente do que vinha fazendo, né? Testando com dois volantes, porque o que eu acho não é nenhuma surpresa, né? Até porque a gente vai enfrentar um adversário que, com todo respeito, claro, o adversário tem que respeitar o adversário, mas é um adversário tecnicamente inferior em que o Botafogo vai jogar em casa, então a tendência é que o Botafogo busque propor mais o jogo e tente ser um pouco mais ofensivo, principalmente nos minutos iniciais ali. A gente não vai contar com o Igor Jesus, que foi expulso na última partida da Libertadores contra a Universidade do Chile. E a gente deve ter a estreia como titular na Libertadores do Mastriani, né? Então o Botafogo viria como, né? Com o John, o Alexander Barbosa e o Jair, no lugar do Bastos, porque a gente vai falar já sobre a situação do Bastos. Lateral esquerda, o Alex Telles. E do lado direito a gente pode ter a novidade do Matheus Ponte. E por que eu falo isso? Porque o Matheus Ponte vem conquistando o espaço dele a cada jogo. E eu vou te falar, eu não sou hater do Vitinho, né? Eu sei que muita gente da torcida do Botafogo tem muita resistência com o Vitinho. Eu gosto do Vitinho, eu acho que é um jogador que acaba oscilando muito, aquele jogador que não brilha tanto no ataque assim. Ao contrário do Matheus Ponte, que é um jogador que se mostra muito mais ofensivo. E aí, para um jogo como hoje, a leitura talvez do Renato Paiva seja você colocar, já começar com o Matheus Ponte para você dar um ímpeto mais ofensivo a esse time do Botafogo, né? Então, pode ser que a gente tenha a novidade do Matheus Ponte no lado direito, na lateral direita do Botafogo. E aí, no meio-campo, seria Marlon Freitas e Gregor ali complementando, né? A dupla de volantes que foi testada mais durante essa semana. E na frente o quadrado ofensivo do Botafogo ficaria com Arthur, Savarino, Santi Rodrigues e o Mastriani como centroavante, aí, como eu falei, fazendo sua estreia na Libertadores como titular com a camisa do Botafogo. Acho um Botafogo bem ofensivo, acho um Botafogo que vai ousar mais, claro, tá jogando dentro de casa, vai querer o resultado, vai querer resolver o jogo logo. E aí eu acho que no decorrer da partida, o Botafogo conseguindo fazer as transições da maneira correta, claro, com um refino técnico em dia, né, que eu acredito que uma questão de tempo, os jogadores se conhecendo melhor, aos pouquinhos o jogo vai encaixando, a gente tem visto isso acontecer, né? Claro que a partida contra a Universidade de Chile ninguém ficou feliz. O Botafogo fez um primeiro tempo e no segundo tempo parece que o time desmoronou. Temos coisas a melhorar o tempo todo, mas eu acho que para essa partida contra o Carabobo, o Botafogo pode ser um pouco mais ousado ofensivamente, com certeza, que aí você garante um pouco mais cedo o resultado, né? A tendência é que você possa garantir o resultado mais cedo, coisa que não aconteceu na partida contra a Universidade do Chile. Volto a falar, o Botafogo perdeu muitas chances, o Botafogo não foi eficiente, né, no terço final do campo, coisa que eu acho que o Renato Paiva tenta corrigir para a partida de hoje. Ele vem falando isso repetidas vezes nas coletivas mais recentes, né? Falou isso contra o Palmeiras, contra a própria Universidade do Chile. Enfim, contra o Juventude conseguiu ser um pouco mais feliz nesse quesito, mas tudo indica que o Botafogo vá colocar um pouco mais de poderio ofensivo dessa maneira, enfrentando a equipe do Carabobo. Quero ver a opinião de vocês aqui em relação a essa possível escalação. Claro,
Quando for aí por volta das 18 horas, a gente já deve ter ali a escalação oficial saindo, né? E aí a gente vai tentar ver se realmente essa provável escalação se concretiza em cima daquilo que foi treinado durante a semana pelo próprio Renato Paiva. E eu acredito que seja realmente o time ideal para encarar a equipe venezuelana na partida de hoje, às 19 horas, no estádio Newton Santos. E claro, depois do jogo, temos live pós-jogo aqui no canal Gigante Glorioso, beleza? Pra gente debater o que foi essa partida. E claro, a gente esperamos com a vitória do Botafogo, sem muito sofrimento, sem muitos rodeios, né? Tentar garantir uma vitória tranquila nessa Libertadores e aí engrenar de vez para conseguir aí pelo menos essa classificação, claro, para a próxima fase, beleza? Vamos lá. E o jogador ausente, né, que a gente tem aí, vai perder por volta dos 2 meses. Tivemos uma notícia que ameniza um pouco a situação, que é o fato do Bastos não precisar da cirurgia, né? Que era aquilo que nos amedrontava no início da notícia de que o Bastos ficaria fora por cerca de 2 meses. Não fazer uma cirurgia já é realmente um tratamento que a gente recebeu de uma maneira melhor do que se tivesse que passar por uma cirurgia, que a gente sabe que o processo é totalmente diferente. O Botafogo ontem atualizou a situação do Bastos da seguinte maneira, que eu vou ver o informe aqui deles agora. Vamos lá. Em processo de recuperação da pancada sofrida no joelho esquerdo no Campeonato Carioca, o atleta Bastos iniciou o tratamento conservador, visando seu retorno gradativo aos gramados, né? Na semana da sua programada volta, o zagueiro foi submetido a novos exames que indicaram a necessidade de manutenção do tratamento para desempenho do seu futebol em plena performance. O departamento médico está acompanhando o caso e dando todo o suporte ao defensor nessa recuperação. Em caso de atualizações do quadro, haverá novos boletins informativos. Foi a nota divulgada pelo Botafogo aqui ontem, no caso, né? Ontem à noite, até comentamos ela um pouco na live, mas trazendo aqui também para completar a informação sobre a situação do Bastos. E claro, além de complementar a situação, dar o parecer técnico, eu trago aqui o meu amigo Edu Garrido, né? No nosso quadro já criado DM on Fire, né? Falando sobre a situação dos jogadores do Botafogo que passam por esses períodos no DM. O Eduardo Garrido traz o seu parecer técnico a respeito da situação do Bastos. Acompanha aí. Fala, galera do canal Gigante Glorioso, tudo bem? Estamos aqui na correria, mas vamos lá. A gente tem acompanhado aí as notícias, né, que de acordo com o tipo da lesão, foi uma lesão contusa, foi uma pancada que ele levou, se não me engano, no jogo contra o Nova Iguaçu, né, alguma estrutura interna do joelho provavelmente deve ter sido acometido, tentou-se o tratamento conservador ou por não surtir efeito desejado ou por postergar demais a recuperação, né, muitas vezes se opta por uma cirurgia um pouco menos invasiva, uma artroscopia, né, mas ainda não decidiram se vai precisar efetivamente desse procedimento. Mas isso acontece, tá? Normalmente entre 21 dias e 40, 45 dias, dependendo da lesão. Não acredito que seja uma lesão muito severa, porque ele inclusive jogou no amistoso contra o Novo Horizontino e, se não me engano, ficou um tempo considerável em campo. Tá bom? Espero ter dado uma esclarecida aí. Um grande abraço, saudações alvinegras. Simbora! Valeu, meu querido Pezinho, meu querido Edu Garrido, por seu parecer, que sempre nos tranquiliza e também nos deixa um pouco por dentro daquilo que é a visão de um profissional da área também, a respeito do caso aí do Bastos, né? Vamos lá, gente, hoje, infelizmente, perdemos aí um dos grandes ídolos da história do Botafogo, da história do futebol brasileiro, o goleiro Manga, né? Aqueles casos do Manga que são casos raros, né? Quando a própria data de nascimento do Manga é referente à profissão que ele exercia, né? O dia do goleiro, dia 26 de abril. E aí quando eu falo o quão icônico foi o Manga, é aqueles casos raros de jogador que por onde passa ele conseguiu ser ídolo, né? O Internacional, no Nacional do Uruguai e, claro, no Botafogo, onde está no panteão dos grandes ídolos da nossa história. Marcado demais pela frase do bicho é certo, né? Sempre lembrado com muito bom humor em relação às vitórias em cima do nosso rival Flamengo.
né, naquela época onde o Manga declarava que já fazia a feira antes mesmo do jogo contra o rival, né? Porque para ele o bicho era certo. Então já garantia a feira antes, porque sabia que ia ter o dinheiro do bicho logo depois. Então uma frase que ficou eternizada, com muito bom humor também, marcada aí pelo Manga na nossa história. E é isso, merece todas as homenagens possíveis o Manga. E é claro, a gente encerra esse vídeo do canal Gigante Glorioso mostrando todos os sentimentos aqui à família do Manga, né? A tudo que o Manga representou, esse goleiro que foi um marco histórico não só com a camisa do Botafogo, mas para o futebol mundial. E eu também encerro aqui mostrando uma arte que eu vi do artista Cadu Pope, que eu achei muito emblemática, muito bacana, onde ele coloca o seguinte: as memórias, as lendas, as tradições, nada se perdeu, porque ele não deixou passar nem o tempo. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta com mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso. Valeu!